E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, pessoal? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e venho aqui convidá-los a assistir nossa aula de matemática. Bem, prepara aí todo o teu material, lápis, caneta, papel, borracha, para a gente poder dar início à nossa aula de hoje. E aí, o que é que a gente vai aprender nessa aula, gente? Bem, nós vamos aprender a dividir um polinômio por um monômio. Então, o que é que a gente vai realizar aqui? Nós vamos realizar a divisão entre um polinômio e um monômio. Nós vamos também aplicar a relação fundamental da divisão, que diz exatamente o seguinte, que o nosso dividendo é igual ao quociente vezes o divisor mais o resto. Vamos parar para pensar um pouquinho, olha só. Você se lembra como efetuar a divisão entre monômios? Se você parar para pensar um pouquinho, em algumas aulas anteriores, nós trabalhamos com divisão de monômios. Onde você fazia o quê? Você pegava justamente na divisão de monômios, trabalhava com a divisão de um coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal, observando justamente as propriedades da potenciação. No caso, a propriedade do quê? Da divisão de potência de mesma base. Então, só para refrescar um pouco a memória de vocês, imagina só você ter o monômio 2x ao cubo dividido pelo monômio x. Bem, como é que a gente poderia representar? Poderíamos representar na forma de fração 2x ao cubo sobre quem? Sobre x. Nós dividiríamos o quê? Coeficiente numérico com coeficiente numérico, ficaria o quê? 2 dividido, não tem nenhuma representação aqui de um número associado ao x. Tem sim, é o número 1. Então dividiríamos 2 por 1 e dividiríamos x ao cubo por x. O que é que você observaria? 2 dividido por 1 é 2. Multiplicado por quem? X ao cubo dividido por x. Divisão de potência de mesma base, eu conservo a base, subtraio os expoentes, vai ficar 3 menos 1. Então, essa divisão aqui ficaria o resultado exatamente igual a quem? 2x ao quadrado. Então, 2x ao quadrado seria o resultado da divisão entre esses dois monômios que eu coloquei aqui. Só para refrescar nossa memória a respeito da divisão de monômios. Tudo bem? Mas como é que a gente vai efetuar agora a divisão entre um polinômio e um monômio? Bem, gente, a estratégia é o seguinte. A estratégia é que você realize justamente a divisão entre monômio e monômio. O que você vai observar? Todo polinômio é representado por alguns monômios. Então, esses monômios, todos eles serão divididos por esse monômio em questão. Então, essa é a realidade da gente nesse momento. Nós vamos realizar a divisão entre polinômio e monômio, pegando cada monômio do meu polinômio e dividindo pelo monômio em questão. Então, essa é a ideia que a gente vai trazer para essa aula. Então, deixa eu apagar aqui, para que a gente possa justamente iniciar nossa aula praticando um pouco a respeito da divisão entre polinômio e monômio. Bem, quando a gente efetua a divisão de um polinômio por um monômio não nulo, fazendo a divisão de cada termo do polinômio pelo monômio, nós vamos observar o resultado entre o que? Um polinômio e um monômio. Resultado do que? Da divisão entre um polinômio e um monômio. Eu queria que vocês acompanhassem o seguinte raciocínio, olha só. Para calcular a área de um triângulo, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar a medida da base, multiplicar pela medida da altura e dividir por 2. Então, calcule-se a área de um triângulo, dividindo por 2 o produto entre a sua base e a altura. Então, olha só a ideia que eu venho trazer aqui para vocês. Se a altura desse triângulo fosse dada por x mais 3, e a sua base fosse dada por 2x menos 4, eu queria que você analisasse esse primeiro item aí, o A.
que polinômio representaria a área do triângulo. Depois disso, no item B, eu quero saber qual o valor numérico dessa área se o x fosse exatamente igual a 3. Então, no primeiro item, a gente vai primeiro representar a área desse triângulo através do que? Da multiplicação entre a base e a altura, dividindo esse resultado por 2. E depois a gente vai fazer o quê? Vai fazer a substituição da variável que está aí, que no caso é x, por 3. Vamos lá. Que polinômio representaria a área do triângulo? Bem, nós sabemos que a área do triângulo vai ser dada por quem? Por base, multiplicado pela altura, e o resultado dessa multiplicação é dividido por 2. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Nós sabemos que a base é dada por quem? Por 2x menos 4. Essa é a base do meu triângulo. E a altura é dada por quem? Por x mais 3. Então, vamos fazer essa representação. A área é igual a quem? Base 2x menos 4. Vamos representar entre parênteses. Multiplicado por quem? Por x mais 3. Tudo isso deve ser dividido por quanto? Por 2. Então, olha só o que a gente vai fazer. Primeiro, a gente vai pegar o monômio 2x, vamos multiplicar aplicando a propriedade distributiva da multiplicação. Vamos fazer 2x vezes x. Depois vamos fazer 2x vezes 3. Vamos colocar esses resultados aqui. Vamos registrar. Então, área é igual ao quê? 2x vezes x. 2x vezes x. 2x vezes 3, mais 2x vezes 3. Continuando, a gente tem que fazer a multiplicação do monômio menos 4 por quem? Por x. Menos 4 vezes x. Menos 4 vezes x. E menos 4 vezes 3. Fica menos 4 vezes 3. Tudo isso dividido por quanto? Por 2. E aí, vamos lá. Como é que fica a representação da área desse triângulo? 2x vezes x vai ficar 2x ao quadrado. 2x vezes 3 vai ficar o quê? Mais 6x. Menos 4 vezes x vai ficar menos 4x. E menos 4 vezes 3 vai ficar menos 12. Tudo isso dividido por 2. Dando continuidade, a gente vai continuar os cálculos aqui. A gente vai ter que a área vai ser dada por quem? Vamos lá. A gente já realizou a multiplicação entre os dois polinômios, 2x menos 4, multiplicado por x mais 3, realizando a propriedade distributiva da multiplicação e observando aqui que nós temos como resultado 2x ao quadrado mais 6x menos 4x menos 12. Mas nós podemos dar uma simplificada nesse polinômio aí. Por quê? Porque nós podemos realizar justamente a adição ou subtração entre os monômios que são semelhantes. No caso aqui, a gente tem o 6x mais 6x e o menos 4x, que são monômios semelhantes. Então, quando você realizar as operações entre eles, você vai ter a redução de um termo. Você vai ter o quê? Aqui 2x ao quadrado, 6x positivo menos 4x, fica o quê? Mais 2x, menos 12. Dividido por quem? Por 2. Agora, nessa situação, pessoal, o que é que a gente deve fazer? Nós estamos realizando a divisão entre o polinômio 2x ao quadrado mais 2x menos 12 por quem? Pelo monômio 2. Então, nesse caso, o que é que a gente deve fazer? Nós devemos fazer o seguinte. Nós devemos realizar a divisão entre monômio e monômio. Então, vamos pegar 2x ao quadrado e dividir por 2. Mais quem?
Vamos pegar o 2x, dividir por 2. Vamos pegar o menos 12 e dividir por 2. Bem, nesse caso aqui, nessa situação, a área do triângulo vai ficar representada por quem? Pegue 2x ao quadrado, divida por 2. Você vai dividir o quê? Coeficiente numérico com coeficiente numérico. Vai ficar 2 dividido por 2, 1. Então vai ficar 1 vezes x ao quadrado, que no caso é x ao quadrado. Mais quem? 2x dividido por 2, 2 dividido por 2, 1. 1 vezes x é o próprio x. E menos 12 dividido por 2 é exatamente igual ao que? Menos 6. Então, esse polinômio aqui, x ao quadrado mais x menos 6, é justamente a representação da área do nosso triângulo. Então, guardem aí essa informação. X ao quadrado mais x menos 6 é justamente a área do nosso triângulo. Vamos agora para o item B. Qual o valor numérico dessa área se o x for igual a 3? Bem, como é que ficou a representação da área desse triângulo? Ficou dada por quem? Ficou dada por x ao quadrado mais x menos 6. Essa é a representação da área do nosso triângulo em questão. É o polinômio x ao quadrado mais x menos 6. O que é que a gente vai fazer? Eu quero calcular a área desse triângulo ao fazer a substituição da variável x por 3. Então, nós vamos fazer a substituição da variável x. Vamos colocar 3 no lugar. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 3 menos 6. Vamos realizar as operações que são necessárias, obedecendo sempre a regra de prioridade para as operações entre as relações numéricas que nós temos aqui. Então, aqui nós temos uma potenciação, nós temos uma adição e uma subtração. Regra de prioridade sempre potenciação e radiciação primeiro, as divisões e multiplicações depois, e no caso as adições e subtrações ficam por último. Aqui nós temos uma potenciação. O que é que a gente vai fazer? Vamos pegar 3 ao quadrado e resolver. Quanto é que fica 3 ao quadrado? 3 ao quadrado é 3 vezes 3, e no caso é 9. 9 mais 3, menos 6. Bem, gente, se você observar 9 mais 3 é justamente igual a 12. 12 menos 6 é igual a quanto? 12 menos 6 é igual a 6. Então, a área desse triângulo aí é justamente igual a 6 quando o meu x for igual a 3. Perceberam aí como é que a gente deve realizar tanto multiplicação entre polinômios, quanto adições e subtrações entre monômios semelhantes, como as divisões que forem necessárias entre monômio, e polinômio e monômio, que é justamente o foco da nossa aula de hoje. Bem, nós vamos para uma próxima prática, e essa próxima prática diz o seguinte: a figura abaixo representa uma praça de uma cidade e a parte colorida de verde representa o jardim construído. Determine o polinômio que representa a área ocupada por esse jardim. Bem, pessoal, se você observar, esse jardim que está sendo representado por essa região verde é a forma de um triângulo. Então, para determinar a área ocupada por esse jardim, o que é que a gente vai utilizar? Nós vamos utilizar a fórmula para calcular a área de um triângulo, onde a gente sabe que a gente precisa da informação da base e da altura desse triângulo. Então, a base, no caso, a gente consegue reconhecer aqui como sendo quem? 5x mais 10. E a altura é dada por quem? É dada por 2,5 vezes x. Então, para a gente determinar o polinômio que representa a área ocupada por esse jardim, nós vamos utilizar justamente o cálculo da área de um triângulo, que novamente é dado por quem? Por base vezes a altura, dividido por quem?
dividido por 2. Então, base vezes altura dividido por 2 é justamente o cálculo da área de um triângulo. O que é que a gente vai fazer aqui? Nós vamos pegar a área e vamos representar cada um dos termos. A base é representada por que polinômio? Por 5x mais 10. Então, vamos colocar aqui, ó, 5x mais 10. Multiplicado por quem? Pela altura. Quem é a altura aqui desse triângulo? A altura é dada por quem? Por 2,5 vezes x. 2,5x. Tudo isso dividido por 2. Agora, preste bem atenção. Se você fizer 2,5x vezes 5x, você vai ter o quê? Olha só. A área é igual a 2,5 vezes quem? 2,5x, só um instantinho, 2,5x vezes quem? Vezes 5x, mais quem? Agora você vai pegar o 2,5x e multiplicar por 10. 2,5x multiplica por 10. Tudo isso dividido por quem? Por 2. Então, olha só a relação que a gente vai encontrar. A área vai ser dada por quem? 2,5x vezes 5, você vai realizar a multiplicação entre esse número decimal, 2,5, por 5. Arma tudo direitinho aqui, vai ficar 5 vezes 5, 25, fica 5. Você leva 2 para a próxima casa decimal, você vai pegar 5, multiplicar por 2, o resultado é 10, mais 2, 12. Então, 125 seria o resultado, só que a gente tem que observar que eu tenho uma casa decimal. Então, essa vírgula é colocada aqui, ó, 12,5 seria o nosso resultado. Então, tenho aqui, ó, 12,5 é justamente o resultado da multiplicação entre 2,5 e o número 5. E agora eu vou multiplicar x por x. X vezes x, vou conservar a base e somar os expoentes. Conservando a base aqui é x, soma os expoentes, o resultado é o quê? 2. Mais quem? 2,5x vezes 10. Nesse caso, vai ficar 25x. Tudo isso dividido por quem? Por 2. Agora, para fazer a representação dessa área, o que é que você deve fazer? Multiplicação, divisão de monômio por monômio. Você está dividindo aí o polinômio 12,5x ao quadrado mais 25x por 2. Então, nessa divisão de polinômio por monômio, o que é que você vai fazer? Você vai pegar o monômio, dividir por monômio. Monômio dividido por monômio. Então, vamos ver como é que fica. A área do triângulo vai ficar como? Vou pegar o monômio 12,5x ao quadrado e vou dividir por 2. Mais quem? 25x e vou dividir por 2. Nesse caso aqui, a área vai ser dada por quem? Quanto é 12,5 dividido por 2? Vamos lá? Efetuando a divisão. Imagine só. Metade de 12, 6. Metade de meio ponto, 0,25. Não é isso? Então vai ficar o quê? 6,25, certo? 6,25 é o resultado da divisão de 12,5 por 2. E aí a gente conserva aqui a parte literal, que no caso é x ao quadrado. Mas quem? 25 dividido por 2. Pega aí a metade de 25. Metade de 25 é 12,5. Então vamos colocar aqui, ó. 12,5 vezes quem? Vezes x. Então, essa relação aqui, esse polinômio que nós temos aqui, é justamente a representação da área
do jardim que nós temos aqui, simbolizado por um triângulo, que no caso é essa região verde que nós temos aqui, ó, certo? Então, a área desse jardim, a área ocupada por esse jardim, vai ser dada pelo polinômio 6,25x² mais 12,5x. Tudo bem, pessoal? Tranquilo aí? Perfeito. E aqui a gente segue com algumas situações em que a gente vai dividir um polinômio por um determinado monômio. Olha só, divisão de polinômio por um monômio. Considere a seguinte situação: dividir 9x elevado a 5 mais 21x elevado a 4 menos 12x ao cubo por quem? Por 3x ao cubo. Bem, se você vai realizar essa divisão, o que é que você deve observar? Você deve observar que você está trabalhando com um monômio e um polinômio. Então, na divisão de um polinômio por monômio, o que é que você vai fazer? Você pega cada monômio que representa esse polinômio e divide pelo monômio em questão. Então, olha só como é que fica. Você tem aqui, ó, 9x elevado a 5 mais 21x elevado a 4 menos 12x ao cubo e vai dividir por quem? Você vai dividir por 3x ao cubo. O que é que você vai fazer? Você vai fazer a representação dessa divisão de um polinômio por um monômio da seguinte forma: 9x elevado a 5 sobre quem? 3x elevado ao cubo mais quem? 21x elevado a 4 dividido por quem? Por 3x ao cubo menos 12x ao cubo dividido por quem? Por 3x ao cubo. Então, o que é que a gente está fazendo aqui? Nós estamos pegando cada monômio do polinômio que a gente está trabalhando aqui e está dividindo pelo monômio em questão, que no caso é quem? 3x ao cubo. Então, olha só, como é que fica o resultado aqui da divisão entre monômio e monômio. Vai ficar o seguinte: 9 dividido por 3 é 3. Aí você tem x elevado a 5 dividido por x elevado a 3. Realiza a subtração. 5 menos 3 dá 2. Então vai ficar 3x elevado a 2. Mais quem? Na divisão desses dois monômios, você vai pegar 21 dividido por 3. 21 dividido por 3, 7. X elevado a 4 dividido por x elevado a 3, você vai fazer 4 menos 3 é 1, então o resultado é x elevado a 1, que no caso é x. Menos, realizando a divisão entre monômio e monômio, você vai ter o quê? 12 dividido por 3 é igual a 4. X ao cubo dividido por x ao cubo, você vai ter o quê? Que conservar a base, realizar a subtração, ou seja, a diferença entre os expoentes. 3 menos 3, 0. X elevado a 0, gente, olha só. X elevado a 0 é exatamente igual a quanto? Exatamente igual a 1. Tudo bem? Então, vamos colocar aqui. Então, isso aqui vai ficar x elevado a 0 é igual a 1. Só um instante. Isso aqui vai ficar x elevado a 0 é igual a 1. Então, vai ficar 4 vezes 1 é justamente igual a 4. Então, olha só como é que vai ficar a representação da divisão desse polinômio por esse monômio. Vai ficar 3x ao quadrado mais 7x menos 4. Então, esse polinômio é a representação da divisão entre o polinômio 9x elevado a 5 mais 21x elevado a 4 menos 12x elevado a 3 por quem? Pelo monômio 3x ao cubo. Bem, pessoal, isso era tudo que a gente tinha para ver nessa aula. Justamente a divisão entre um polinômio e um monômio e a estratégia que a gente deve utilizar para realizar essa divisão. Nós ficamos por aqui, espero que vocês tenham aprendido tudo a respeito de divisão entre polinômio e monômio. Até uma próxima aula, gente. Tchau, tchau.